Temos mais um elemento no nosso Você lembra baú. dela? Você lembra dessa fatídica buzina? Pois é, causadora de tropeços e acidentes nesse estúdio. Inclusive... Essa buzina tem história, gente. Inclusive o nosso acidentado, o Bruno, né, querido Bruno, que foi culinarista aqui da Gazeta, tá arrebentando lá no Top Chef da Record. Ai, que querido, Arrebentando. saudade dele, Saudade gente. de você, viu, Chefe Bruno? Beijo, boa sorte aí, meu amor. Aliás, ó, Ganha essa uma buzina... galinha também, ó. Ah, que A gente legal. só precisa saber em que momento usar e que A não dê gente processo pra gente, né? Tem que tomar cuidado com a galinha, né? Ela tem Exato. um significado meio estranho, dependendo da situação, do Exato. contexto. Mas a gente acha, com Nossa certeza, Senhora. o momento certo pra usar. Querido, Diga, meu amor. saudade dessa brincadeira que a gente fazia. Não é? Oh, era tão legal. Quando acabar essa história toda, tiver todo mundo vacinado, a gente volta. A gente volta a dar cambalhotas aqui no estúdio pra vocês. Derrubar né? cinegrafista, Exato. teleprompter. Causar tremores no estúdio, tá valendo, tá tudo ótimo. Quem é o cantor? Rê, vamos Obrigada começar? pelo presente. Ah, imagina, Gabi. meu amor. Imagina. Amigo sabe do que a gente gosta, né? O Exato. Gabi já começou a semana me dando um Trouxe um presente mimo. doce. Trouxe um Ai, mimo que pra Rê, delícia, do meu amor. passeio Obrigada, no fim viu? de semana. Bom, vamos começar o nosso noticiário Vamos. aqui, prestando uma homenagem enorme pra ele, que fez, assim, um grande... A gente pode chamar de revolução dentro do cinema, gente, porque a importância do filme, a importância da atuação dele, do trabalho dele no cinema, inclusive se tornar protagonista de uma grande franquia que é a Marvel, como Pantera Negra, isso daí foi um marco não só na carreira dele, mas também ditou outros rumos para o cinema. A gente está falando aqui do ator Chadwick Boseman, né, que interpretou Pantera Negra no cinema. E é um filme que foi um divisor de águas para a cultura negra de uma forma geral, né? Foi o primeiro filme de super-herói que ganhou tantas indicações ao Oscar, né? Foram 7 indicações e é uma morte muito precoce que nesse fim de semana deixou muita gente triste mesmo. Nossa, foi uma porque mobilização, né? Uma comoção Sim. mundial, né? ele só tinha 43 anos de idade. Muito novo. Sim. E de saber o que estava por trás disso, dos últimos 4 anos da vida dele, Sim. a gente fica ainda mais tocado pela história dele e reverencia Exato. ainda mais a história, a biografia desse ator tão incrível, tão talentoso. Exato. Para quem não sabe, gente, ou para quem não se inteirou totalmente da notícia, o Chadwick, ele lutava já fazia alguns anos, quase 4 anos já, contra um câncer no cólon. E, enfim, é um câncer em estágio extremamente agressivo, já estava no estágio 3. Quando ele descobriu, já estava no 3. Já estava no estágio 3, que era, assim, praticamente irreversível. Então, ele já tinha noção de que a vida dele ia ser uma breve ia passagem. ser finita. Só que foi o tipo de informação que ele não transformou isso em publicidade. A gente vê vários e vários famosos, né, usando questões da saúde para fazer publicidade pessoal. Ou até mesmo tem gente tão desaplaudida que inventa doença. Ah, já aconteceu, infelizmente. Inventa que está doente para ganhar o holofote. E o Mas Chadwick tem gente que simplesmente escondeu. não consegue segurar a onda sozinho e precisa compartilhar também para Sim, receber o carinho claro, do público, né? claro, Tem esse claro. caso também. Mas no caso dele, ele segurou a onda absolutamente sozinho. Exato. Inclusive, quando ele gravou, né, o Pantera Negra, ele já estava doente, ele já sabia que ele estava doente, né? O filme foi lançado em 2018 e quando ele concluiu as gravações ele já sabia que ele estava com Não esse só o câncer. Pantera Negra, né? Ele fez alguns trabalhos nesses A últimos biografia anos. dele é, assim, incrível. Não, sabendo incrível. que ele estava doente, ele fez vários filmes nesses últimos 3 anos, não foi? Foram alguns trabalhos. Eu Ele posso fez pegar... da Five Blood, uma coisa assim, que está na Netflix Eu agora. posso pegar, a gente pode pegar aqui todo o repertório dele, porque ele fez vários outros filmes onde os protagonistas que ele interpretou, personagens icônicos, também projetaram demais a carreira dele e que fizeram ele chegar até o Pantera Negra e ganhar esse destaque, porque a gente sabe que ator, por mais que ele faça uns filmes super legais, super cabeçudos, super conscientes, é diferente a projeção que ele ganha quando ele passa a interpretar um super-herói, que são os blockbusters, que atraem milhões de pessoas para o cinema. Então, assim, é triste que o ator fica só reconhecido pelo filme do super-herói. Mas foi um filmaço, foi um filmaço. Pantera Negra é um filmaço. Uma baita mensagem legal. Você Sim. assistiu 42, a história então, de uma lenda? não assisti. Ai, que filme incrível. Não assisti. É uma mas... história real então, do Mrs. Robinson, né? Exato. Além desse Muito Operação bom. 42, desculpa, o filme 42, A História de uma Lenda, ele depois criou o programa Operação 42, onde ele fazia, né, ele tentava ajudar hospitais que
atendia a comunidade negra durante a pandemia, né? Então foi um trabalho social bacana aí que ele Foi. desenvolveu. Fora isso também, ele interpretou deixa eu pegar aqui direitinho, ele interpretou o James Brown na cinebiografia dele. Enfim, ele tem uma biografia muito interessante e ontem, obviamente, que a comoção nas redes sociais foi gigantesca, né? Principalmente da classe artística negra, porque a gente viu o Chadwick, juntamente com todo o elenco de Pantera Negra, praticamente dominar a cerimônia do Oscar, né? Com essa produção. E a mensagem que o filme passou e todo o trabalho que ele desenvolveu para interpretar esse personagem, fazer esse grande trabalho, foi uma coisa que repercutiu pra caramba. E repercutiu em todo mundo, né? Toda a classe artística norte-americana lamentou, inclusive aqui os brasileiros. Lázaro Ramos lamentou, Barack Obama lamentou a morte dele. Enfim, um timaço de grandes nomes que lamentou essa perda precoce de apenas 43 anos e a gente achou que ainda fosse ver muitos trabalhos dele no cinema e é uma pena que ele se vai. Ontem, inclusive, né, fazendo uma pesquisa mais a fundo sobre a história do Chadwick, nos últimos dias de vida dele ele estava bem debilitado, ele tinha emagrecido muito, ele estava assim, como o pessoal diz, pele e osso. Nos estágios finais. Exato. Já, Inclusive, uma foto triste. dele viralizou nas redes sociais nesse período de pandemia. E nessa viralização, as pessoas começaram a tirar sarro, falando, tá vendo? Gente. Basta a pessoa ficar rica que ela começa a se afundar em drogas. Ai, que Viralizaram essa história, absurdo! essa foto do Chadwick, bem debilitado por conta da doença, e inventaram uma grande notícia de que ele Como tem estava gente? se afundando em drogas, quando na verdade ele só estava mantendo para si, resguardando para si o direito de manter o estado de saúde dele não sob sigilo, mas assim, sem fazer alarde, sem fazer publicidade. E eu espero de coração que todas as pessoas que compartilharam isso, que riram dessa situação, coloquem a mão na consciência, peçam perdão por terem feito E isso. aprendam para não aprendam. fazer de novo. Exato, porque estamos todos muito habituados a julgar pelo que a gente vê, Sim. sem se aprofundar e querer saber a verdade. E imagina só, uma pessoa que estava lutando contra um câncer violentíssimo ser E vítima de uma trabalhando fake ainda. news dessa, que foi bem bizarra. Eu sinto muito pela família, por ele ter visto isso. Eu espero de coração que quem compartilhou, deu risada dessa situação, Peça desculpas públicas e peça desculpas. peça perdão para Deus também. Exato, Né? exato. Faça uma oração, importante. faça alguma coisa, porque, enfim, a gente perdeu um grande talento. Então fica aqui Ele os nossos fazia mais... sessões de quimioterapia no intervalo entre um filme e outro, né? Exato. Que loucura, Exato, gente. exato. Que exemplo de superação. E não deixou a peteca cair em momento nenhum. Não né? mesmo. Fica aí, com certeza, um grande legado. Um atorzão. Um ator e a gente incrível. vê, né, que no período de divulgação, ele já parece bem mais magro do que nas cenas de divulgação do filme, né? Nos materiais de divulgação, a gente vê ele de uma maneira mais imponente, mais fortão e tudo mais. E já no trabalho de divulgação ele já vai aparecendo cada vez mais magrinho, que enfim, foram os efeitos colaterais aí da quimioterapia. Vamos terminar com uma homenagem? Vamos. Eu não sei se a gente pode fazer isso. Não, Rê. por quê? Eu não sei. Para não parecer apropriação cultural. Ué? Existe isso. Eu acho que a gente não vai poder fazer exatamente por mesmo? isso. Porque Nossa, representa não a sabia. cultura negra. Então, assim, Ah. eu acho que é melhor a gente não fazer Vamos só para evitar, evitar. então, né? para não ter esse problema. Exato. Mas fica a minha homenagem de qualquer fica aqui a nossa forma. homenagem. Né? Espero que isso aqui não seja. Exato. E é o tipo de Apropriação. coisa, que assim, eu tô começando a ver, né? E é até bom a gente se policiar para não ter problema, né? Exatamente. E aqui, nada melhor do que ele fazendo essa expressão aí do Wakanda Forever. Wakanda Forever. Né? Pode falar? Pode. Não, é só para evitar Eu entendo, qualquer cara. tipo de dor de cabeça, Rê, porque, né, a gente sabe que o pessoal tá bem de olho em relação a tudo Tá e eu certo. acho que tá certo mesmo, E a né? gente tem que e a se gente tem policiar. que aprender, né? Concordo. Bom, por falar em aprendizado, vamos falar de uma pessoa também que aprendeu, sentindo na pele O quê? a dor. Cauã, sertanejo. Ai, Deu onde que ele tá agora? Ele já entrevista. teve alta? Tá em casa, né? recuperado, concedeu uma entrevista para o Fantástico nesse fim de semana. Inclusive, por falar em arrependimento, é essa palavra que ele usou nessa entrevista que ele concedeu ao Fantástico. Porque, vamos relembrar aqui, ele ficou internado na UTI. E aí, naquele período em que ele estava na UTI, lutando pela própria vida para sobreviver em relação ao coronavírus, viralizou aquele vídeo em que ele aparecia debochando da doença e debochando do vírus. Pois bem, o Cauã se pronunciou a respeito disso.
E olha o que ele falou. Eu quero pedir desculpas e me retratar. Me retratar pedindo para que as pessoas deem a importância que a doença merece, a importância que a Covid merece. Eu queria sair dali, do hospital, para ajudar as pessoas, sair dali para corrigir os meus erros e sair dali para evoluir como ser humano. Eu nunca pensei que iria morrer, eu sempre acreditei que seria curado, mas eu tive 2 surtos muito fortes, que naquele momento eu preferia morrer do que sentir o que eu estava sentindo. Eu não sei explicar o que eu estava sentindo, era uma crise de pânico junto com falta de ar, desabafou ele. Que tem 38 anos de idade. Foi um grande aprendizado para o Cauã, né? Virou a chavinha na cabeça dele, ele se alertou da importância de se cuidar e de se proteger, e não só de fazer isso por si próprio, de fazer isso pelos pelo outros, próximo. porque ficou o exemplo, né, da contaminação dos pais, Sim, né? inclusive que provavelmente veio dele, não dá pra gente cravar, mas ele falou que sim. Ele falou que ele sim? Falou que sim. Ele falou que ele confirmou. Ele falou o seguinte, ó: eu fiquei 5 meses sem ver os meus pais. Eles estavam isolados e no Dia dos Pais eu estive com eles. Você exagera um pouquinho ali na emoção. Num vacilo eu peguei. Num vacilo, eu transmiti para o meu pai. E a minha mãe foi contaminada depois pelo meu pai. E ele reforçou aqui, meu pai tem muitas comorbidades. Comorbidades, gente, são as predisposições, doenças pré-existentes, que, enfim, são mais agressivas, né? Quando você contrai o vírus, você desenvolve diagnósticos mais agressivos, né? E isso me preocupou muito, mas me fortaleceu na fé. Eu espero poder encontrar minha família, estar com a minha família. Os pais deles estão ainda em fase de recuperação, tá? Eu não tenho aqui o último boletim, mas o pai dele está numa situação estável, a mãe também, só que ainda sob acompanhamento médico, né? E eu imagino que para ele não só o fato dele ter contraído e ter ficado à beira da morte tenha preocupado ele, né? Tem esse agravante de ver ele sendo responsável por fazer os pais irem parar. Passarem por isso, né? Num hospital, né? Ficarem internados no hospital. É realmente para pensar. Pôr a mão na consciência, né? Para pensar, inclusive, de acordo com as cenas que a gente viu nesse final de semana, né, Gabi? Nossa Senhora. Gente, praias lotadas, pessoal se aglomerando em muitos lugares, muita gente sem máscara. Exato. Eu tive até a experiência nesse fim de semana, Rê, de fazer uma viagem aqui próximo para São Paulo com o meu carro e tudo mais, tentando manter sempre o máximo de segurança possível. E teve um momento, assim, que na hora que a gente chegou num dos lugares que a gente iria visitar, estava tão cheio, tão aglomerado que eu peguei, dei a volta e fomos para outro caminho e desviamos exatamente para não ter contato e fazer parte de aglomerações, né? E é muito complicado, porque a gente vê que aqui em São Paulo, em vários lugares aqui do país, a galera tá exagerando na dose, né? Tá exagerando na dose. Os meus amigos me mandaram fotos do fim de semana de como tava aqui no Largo da Batata. Tava assim um mar de gente, era uma balada a céu aberto. E os parques não estão abrindo, né, justamente para não aglomerar no final de semana as pessoas lá, mas fica todo mundo do lado de fora, ficam nas ruas, então sem máscara, não adianta nada. enfim. É questão de bom senso e conscientização, que parece que acabou, mas não acabou. Acabou. A gente não recebeu o e-mail, né, do fim da Covid. Não, né? do fim da quarentena, ninguém me avisou. Então eu continuo fazendo tudo igual. Mas enfim, vamos falar aqui também sobre a situação do Wesley Safadão. Ele teve que vir a público e mostrar os exames que ele fez, que ele testou positivo para o coronavírus. Ah, é? Ele teve que fazer isso, sabe por quê? Por quê? Porque começou a rolar um boato nas redes sociais de que ele estaria inventando que estava doente. Porque teve gente que fez isso por aí, né? Sim. Ai, gente. Não vamos falar sobre isso, gente. Não é assunto dos famosos, né? Eu não vou nem falar o nome dessa pessoa porque é uma coitada. Não, é desaplaudida mesmo. Não, é muito desaplaudida, tadinha. Aí vai ao hospital e desmente. Nossa, que vergonha. Eu já acho curtir a própria foto um mico do caramba, né? Se autossolidarizar, autossolidarizar é o fim da picada. E inventar que tá doente, ai meu anjo, Nossa, se trata, né? Mas se trata aqui. Vamos falar do Wesley Safadão? Porque ele teve que mostrar o resultado dos exames. Por quê, gente? Por quê? Ele teve que cancelar alguns compromissos, inclusive a aparição que ele faria no programa do Faustão para se apresentar. E uma regra que a Globo impôs é que todos os artistas que pisarem lá dentro da emissora têm que fazer o teste antes de ir para lá. Tá certo. E aí ele fez esse teste. E aí deu positivo. Olha só. E aí ele teve que voltar para a cidade natal dele. Ele não sabia, ele descobriu nesse teste. Ele descobriu nesse teste. Nossa. E aí ele teve que voltar
lá para a cidade dele, se não me engano ele mora em Fortaleza mesmo, e aí a mulher dele fez o teste e ela não testou positivo, o dela deu negativo. E o que os médicos falaram? Que isso pode ter acontecido porque o vírus talvez ainda esteja incubado. Sim. E ele não se manifestou. Ela ainda está no período, né, daquela janela imunológica que eles chamam. Exato. Então, ela não testou positivo, mas o Safadão testou e ele refez o teste e deu positivo de novo. E aí ele pegou e falou o seguinte, ó, estão rolando alguns comentários de que eu estou inventando que eu estou com Covid. Já pensou? Porque o meu deu positivo, da Tiane deu negativo e ela está aqui do meu lado. Bom, gente, no início, durante a pandemia, eu já tive vários sintomas, fiz os testes e deram negativo. Logo essa semana que não estou sentindo nada, graças a Deus, eu fiz o exame nesta quinta-feira, porque na sexta eu ia gravar o programa do Faustão e para gravar tem que ter o exame em dia e eu fiz. Para a surpresa deu positivo, que foi esse exame que eu vou mostrar para vocês. E aí ele mostrou pro Sans. Gente, assim, inventar que deu positivo seria o fim da picada, né? Só infelizmente inventaram um precedente para que as pessoas tenham que comprovar agora. Doida. Eu espero que isso não vire moda, né? Mas tudo bem, porque muita gente pode pegar e inventar que deu positivo para meter o atestado, ganhar 15 dias aí de descanso e tudo mais. Deus, gente, mas é o tipo de coisa que você tem que comprovar e não pode ficar brincando com isso, né, gente? Acho que o Safadão, por exemplo, que é uma pessoa que aparentemente, né, tá se protegendo aí durante esse período, embora teve uma live dele que tinha muito mais pessoas do que deveria e sem máscara, mas enfim, ele obviamente não ia deixar de se apresentar no Faustão por uma questão de capricho, não é mesmo? Então, acho que é um exercício de consciência aí, só para você refletir se realmente vale a pena você investir num boato ou não, né, pessoal? Infelizmente a gente tem precedente de todos os tipos, né? A gente está tendo que comprovar que não é mentiroso hoje em dia, porque tem tanta mentira, tem tanta fake news. Teve gente que não teve, falou que teve gente que teve, falou que não teve. Então, a gente precisa tomar cuidado com as informações, elas têm que ser comprovadas, tá aí. Melhoras, então, que não passe desse momento assintomático, né? Tomara, a gente está aqui torcendo por você, viu, Wesley? Que você tenha um exame negativo o mais rápido possível. Diretora, a gente tem tempo ainda para uma grande bomba? Ai, bomba? Que maravilhoso. Olha, gente... Nossa, Gal, solta aí. Quero bomba! Solta aí, porque essa história, meu anjo do céu, é uma treta que, assim, foi retirada do fundo do baú e que agora veio à tona nesse fim de semana e que eu estou ansiosíssimo pelos desdobramentos. Dani Suzuki, a atriz Dani Suzuki, participou de uma live, só que essa live não aconteceu ontem, não aconteceu esse fim de semana, já aconteceu há alguns dias, algumas semanas. Foi em junho. Foi em junho. Foi em junho ou julho? Isso. Já faz um tempo. Exato. Aí, foi dia 16 de junho. E aí ela participou dessa live com a atriz, deixa eu pegar o nome dela, que foi uma atriz que atuou em Bom Sucesso, que foi a Bruna Aisso. E nessa live com a Bruna, a Dani Suzuki comentou aquela pataquada que foi a novela Sol Nascente. E a Dani Suzuki fez uma revelação de que era para ela ter sido a protagonista da trama. Mas ela perdeu o papel para Giovanna Antonelli. Ela falou com todas as palavras que o Walter Negrão, que é o autor de Sol Nascente, escreveu a novela para ela. Inclusive, a personagem original ia ter as características pessoais da Dani Suzuki. Olha só o que ela falou. Ela falou: Sol Nascente era uma novela que eu era a protagonista e acabei saindo. Foi uma das razões que me fez decidir seguir por um outro caminho e expandir a minha carreira fora, no exterior. Porque eu entendi que a mentalidade ainda estava muito distante da forma como eu via o mundo, da forma como eu via toda a expressão de arte na atuação, muito diferente da casa onde eu estava. E aí, o que ela comentou a respeito da personagem? Ele falou o seguinte, ó: ele, o Walter Negrão, que é o autor, tinha pesquisado a minha vida. Então fez a história com japoneses com italianos, que é a ascendência da Dani Suzuki. E ela falou, porque é a minha história. Ela, a personagem, era designer, porque eu fiz desenho industrial. A personagem surfava, porque eu também surfo. Enfim, a personagem foi toda construída em cima da minha vida real. Só que o que aconteceu? Giovanna Antonelli acabou assumindo o papel de protagonista numa novela que era para falar sobre a cultura nipônica no Brasil. E aí, naquela época, deu um baita de um bafafá. A Giovanna Antonelli foi muito mal nessa novela e ela também foi muito criticada por ter aceitado fazer esse papel, porque afinal de contas ela não é japonesa, né, minha gente? Não tem nada de japonesa aí nesse Antonelli bem italiano no nome dela, não é mesmo? Eu me lembro muito bem dessa pendenga toda na época. Sim. Foi um bafafá mesmo. A classe artística se revoltou. Eu me lembro inclusive
que disseram que não chamaram muitos japoneses para essa novela, que era uma novela de elenco que deveria ser predominante, né? Sim, sim, entre os japoneses, porque não existiam atores japoneses. Olha, mas foi cada justificativa. Exato. Aí, com relação a Dani, a justificativa foi que ela estava velha demais pro papel, mas chamaram uma pessoa mais velha que ela. Exato. A Giovanna Antonelli tem mais idade que ela e aparenta ser mais velha, Exato. inclusive, porque a Dani Suzuki tem cara de menininha. Exato. Tô dizendo que a Giovanna Antonelli parece velha. Não, mas... Muito longe disso, uma mulher maravilhosa. Mas ela parece ser, tipo, a tia da Dani Suzuki. Não é? Gente, não faz o menor sentido. Foi toda a justificativa que foi dada em cima disso aí. Exato. Foi aquela conversinha pra boi dormir. Só que não para por aí. Bom, além de tudo, assim que ela perdeu o papel de protagonista, colocaram ela para ser a prima da Giovanna Antonelli. Ok, ela falou, tá bom, vamos lá. E ela estava contratada da Globo, ela aceitou. Aí, chegou na leitura do texto da novela, o diretor da novela virou para ela e falou assim, então, houve um erro de escalação. Gente... E você tá muito velha também para esse papel. A gente vai criar um terceiro personagem. E foi quando ela falou assim, quer saber de uma coisa? Tô indo. Não quero fazer e tudo mais. E foi nesse momento que a Dani Certa. rompeu o vínculo com a Globo. Só que aí tem um detalhe nessa história. Tem um detalhe. Sabe quem que era o diretor da novela? Faz ideia? Não lembro. Leonardo Nogueira, mais conhecido como o marido da Giovanna Antonelli. Aí, sério? gente, eu não esse lembrava, é o que detalhe. sórdido. Esse é o detalhe. Que assim, não tem nem como a gente defender o que aconteceu. E normalmente a Globo faz de tudo para dar um espaçamento entre os trabalhos que os atores fazem, para dar tempo de descanso de imagem. E a Giovanna tinha acabado de fazer. Ela tinha acabado de fazer a regra do jogo, que ela era vilãzona e tudo mais. Foi um baita papel que ela fez, marcou ela. E aí, logo na sequência, ela teve, dias de descanso para entrar em Sol Nascente. A novela teve que ser toda readaptada para Giovanna Antonelli entrar num núcleo nipônico. Inventaram que a personagem dela havia sido adotada pelo Luiz Melo, e o Luiz Melo também não era japonês. Fez toda uma caracterização para ficar parecendo oriental. A galera caiu matando em cima da Globo. Foi uma novela que deu tão ruim. Deu tão ruim que, assim, ninguém se lembra exatamente da história. E aí eles contrataram alguns atores japoneses para fazer escada. Inclusive, essa novela foi a que marcou a estreia da Carol Nakamura como atriz lá na Globo. Ok, a Giovanna Antonelli veio a público e se manifestou. Por quê? A Antônia Fontinelli resolveu botar a boca no trombone. A Antônia Fontinelli. Só que ela fez isso não para atacar a Giovanna, e sim para atacar a Globo. E aí ela fez um textão falando que a Globo é feito por gente nojenta e etc, etc, etc. Só que aí a Giovanna Antonelli viu aquele post da Antônia Fontinelli, o que ela fez? Foi lá e comentou. Nunca disputei nenhum papel com esta atriz. Já parece que rola um ranço aí entre a Daniele Suzuki e a Giovanna, que ela não citou o nome da Dani. Nunca precisei disputar papel nenhum com ela tá inventando nesse sentido. A Antônia foi lá... Mas a Dani não falou que foi uma disputa em momento nenhum. Não, em momento nenhum. Ela não colocou isso como uma disputa. Ela falou que foi uma decisão da direção. Quem que era a direção? Era o marido da Giovanna Antonelli. Quem tá falando em disputa é a própria Giovanna. Exato. Quem era o diretor da novela era o marido da Giovanna Antonelli. A decisão foi dele de tirar uma atriz e botar a mulher dele para ser protagonista. Foi dele essa decisão, tá? A gente não tem que pensar em nada diferente disso. Louca. E aí, a Antônia Fontinelli fez esse post, a Giovanna foi lá e rebateu. Um prato cheio pra Antônia. A Antônia foi lá, na Globo. Antônia foi lá e mandou uma mensagem pra Giovanna Antonelli. Falou, amiga, é só pra te falar, esse post não é pra te ofender nem nada. Sabe o que aconteceu? Giovanna Antonelli bloqueou Antônia Fontinelli nas redes sociais. Bloqueou. Pilha. Total. É uma história que, assim, eu acho que a Globo precisa vir aqui a público se explicar do que aconteceu. Porque foi uma novela vergonhosa, foi uma escalação vergonhosa que nunca a Globo se posicionou para falar da pataquada que ela fez lá com essa trama. Bafo. Achei pesado. O Luiz está perguntando o seguinte. Bom dia, quem pega coronavírus não tem que ficar em isolamento dentro de um quarto? Porque eu fico vendo o Wesley Safadão nos stories andando pela casa, ele fala que fica perto da Tiane porque o resultado dela deu negativo. Mas se ela ficar perto dele, ela não corre o risco de pegar, mesmo que o resultado dela tenha dado negativo? Então, ele está trabalhando com essa hipótese, segundo o que ele falou aqui, que a Tiane já deve estar também infectada, só que ela está no período de incubação. O que eles decidiram foi deixar as crianças afastadas deles durante esse período. Então, numa parte da casa, as crianças não transitam para que eles possam transitar.
Eles não querem que as crianças contraiam a doença, mas eles dois estão dispostos a enfrentar essa juntos. Okay. Casal. Como é que é? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Na saúde e na doença, exatamente. Né? Tá bom. Regiane, que fez os votos, sabe melhor do que eu. Já faz um tempinho, mas a gente Mas você lembra, né, amiga? Lembra com certeza. Ai, que foto bonita, gente. Essas crianças. Os 3 filhos. Coisa linda, gente. Daqui a pouco você conta mais, meu amor? Sim, vamos falar de tretas de dança dos famosos? Tretas de dança dos famosos. A gente vai pra onde agora? A gente continua aqui batendo mais um papinho? Então conta mais. Vamos falar de treta na dança dos famosos. Vamos falar de treta na dança dos famosos porque a gente merece, gente. Porque, ontem o Faustão anunciou os primeiros nomes lá da dança dos famosos. Sabe quem está escalado? Diogo Vilela. Eu vi. Diogo Vilela. Ai, não lembro mais os outros dois. Eu vou falar os 2 nomes aqui, Isabeli Fontana e Henri Castelli, que já foram casados e têm filhos. Eles vão disputar entre si o título de dança dos famosos. Eu falei de treta, mas é que assim, eles têm uma convivência boa também em nome do filho, que eles estiveram juntos e tudo mais. Não existe mais treta hoje, no passado já teve, viu? No passado já teve. Então, além deles dois, que são ex-marido e ex-mulher, que vão participar e vão duelar, na lista ainda está o Bruno Bellucci, que faz dupla lá com o Marcos, o ex-jogador Zé Roberto e as atrizes Júlia Buscácio e Daniele Vinitz, que foram as que foram anunciadas. A Daniele Vinitz eu vi. Esse povo que tá aparecendo aí. Semana que vem a gente vai ver os outros 6 nomes. Diogo Vilela tá no meio? Então, o Diogo Vilela... Eu vi numa notícia. Saiu numa lista. Saiu numa lista. Tem outros nomes que já saíram em lista, só que só vão ser confirmados na semana que vem. Não tem confirmação ainda? Ainda não. Tá. Enquanto tá no campo da especulação. Vamos aguardar. Tá. Deixa eu mandar um abraço pro querido Marcelo Mansfield, sempre ligado aqui no Revista da Manhã. Ele tá hoje com a gente. Beijo enorme pra ti. Maravilhoso. E o Marcelo Mansfield me passou uma cola aqui da época da novela Sol Nascente, que na época os atores de origem oriental se reuniram e formaram o coletivo Oriente-se. E esse coletivo, na época, que contou com mais de 200 profissionais, estava pedindo respeito e reconhecimento dos contratantes, dos grandes produtores de audiovisual do Brasil em relação à raça, se a gente pode dizer dessa maneira, né, as pessoas de cor amarela, né, que são os orientais, que é essa denominação que recebe. E chamando atenção para a quantidade de atores e de talentos, né, dos orientais, dos japoneses, enfim, descendentes, filhos, etc., porque tem, sim, profissionais. Claro. Aquela justificativa de que não temos... Gente, não existe. De não temos um bom ator para ser protagonista. Não, gente, a Giovanna Antonelli passou vergonha naquela novela. Obrigado pela colinha, viu? Messi, um beijo enorme para você. Já que a gente falou de Globo, vamos continuar falando da Globo? 43 atores da Globo podem estar prestes a pagar uma conta bizarra, mas bizarra de alta, que pode vir a ser muito superior a todos os ganhos que eles já tiveram até hoje na Globo fazendo novelas. Tudo porque a Receita Federal tá pegando no pé dessa galera que atuou como PJ, né, no esquema de PJ lá da Globo, e eles... Ai, diretora, desculpa, me emocionei aqui. Me emocionei aqui, a diretora passou uma cola, me emocionei aqui. Mas enfim, nos próximos 30 dias, esses 43 atores vão receber da Receita Federal uma conta para eles pagarem, que se refere aos impostos que não foram pagos no passado por conta de seus trabalhos. Olha, gente, é uma coisa muito doida, mas enfim, todo o cálculo que foi feito, eles vão ter que pagar, só para vocês entenderem, cerca de 27,5% de todas as notas que eles emitiram para a Globo ao longo de todo o período que trabalharam na emissora, porque está referente ao imposto de renda. Né? Paulada, exato. Uma vez. Além disso, ainda pode rolar uma multa de 150% em cima do valor, e isso cobrar os impostos retroativos, e uma multa de 150% em cima do valor, por eles não terem pago esses valores no passado. Ou seja, gente, esse valor que cada um desses atores vai pagar é muito maior do que eles já ganharam até hoje atuando nas novelas da Globo. É uma conta muito maluca, muito maluca. Fica certo isso? Então, os advogados lá da Globo estão lutando para tentar rever essa situação, porque eles se apegam em algumas leis falando que isso não é legal, cobrar imposto retroativo, enfim, uma doideira. Mas só para vocês entenderem, olha o tipo de ator que está nessa lista. Reinaldo Gianecchini, Débora Seco, Maria Fernanda Cândido. Enfim, gente, todos os nomes não foram divulgados. Tem o Malvino Salvador também nessa lista. E todos os outros nomes não foram divulgados porque o processo corre sob sigilo. Mas esses 4 atores tiveram seus nomes divulgados
por alguma razão, vazaram esses nomes e eles vão ter que prestar contas. E, bom, a Globo está tentando defendê-los nesse momento. Boa sorte para eles. Notícia. Boa sorte para eles. Acho que dá tempo de contar mais uma Dá rapidinho? tempo? Gente. Temos uns 2 minutinhos. E a Regina Duarte, gente, que tropeçou. Coitada, gente, quebrou 3 dentes na frente. Ficou banguela. Ela disse que ela aterrissou de boca no chão. Não, a história é muito maluca. E ela falou que ela tava assim, distraída, né, com o celular. Gente, quantas vezes a gente já não se distraiu no celular, já não esbarrou com alguém no meio da rua e tudo mais? Andando e digitando. É um perigo pra quem dirige, é um perigo pra quem anda na rua. Gente, tem que ser parado, prestando atenção no que tá fazendo, Exato. Não é, Gabi? Não, e ela falou que ela tava andando na rua e ela ia responder uma mensagem urgente quando, de repente, ela tropecou, caiu de boca no chão, se arrebentou inteira, teve que ir pro cirurgião plástico pra arrumar tudo ali. Ela deu 16 pontos dentro da boca, é isso? E 3 dentes, miga. 3 dentes. Enfim, isso aconteceu em agosto, tá, gente? No começo. Ah, a gente ainda tá em agosto, mas foi no comecinho de agosto. Dia 13 de agosto esse acidente. Só agora ela veio a público usar as redes sociais aí pra comunicar às pessoas sobre esse acidente que ela sofreu e essa situação inesperada, né? Nossa Porque, poxa, senhora. imagina a dor, gente. Dor de dente. Socorro. Mas enfim, um beijo pra ela, que melhoras, né? Com certeza. Bom, com essa notícia notícia triste pra ela, mas com desejos de melhora, a gente termina o Revista de hoje, desejando a você também uma excelente semana. Ela tá só no começo, vamos colocar toda a nossa energia positiva pra ser uma semana muito boa e ela será, sem dúvida nenhuma. @Gabi Perlini. @Regiane Tapias. Pode nos seguir, por favor, tá bom? Tá lá nas redes sociais também. O @Revista da Manhã volta às 10h30.